Capítulo 6. Pois bem, deve-se prestar muita atenção ao que aqui dizemos, sob o risco de nos enganarmos por imprudência. Foi assim que se enganaram muitos dos mais renomados médicos. Ao verem um calvo, julgavam ser sem titubear que o temperamento de seu corpo inteiro fosse seco. Ora, não deviam lançar conjecturas assim tão simplesmente, mas convinha antes determinar isso, que dentre os homens alguns corpos estão temperados de modo igual e homogêneo por toda a sua extensão, e outros, que não são poucos, estão dispostos de modo desigual e irregular segundo o temperamento. Nestes, algumas partes são mais úmidas que o devido e mediano, outras mais frias, outras mais secas, outras mais quentes, outras em tudo equilibradas e medianas. Pois bem, é necessário entendermos o mais possível a este ponto, já que estamos avaliando o temperamento dos corpos. Se o corpo inteiro é harmonioso de modo homogêneo e guarda uma simetria entre todas as partes no comprimento, na largura e na profundidade, é possível que esse corpo seja temperado homogeneamente na sua inteireza. Se um corpo, porém, tem o peitoral, o pescoço e o ombro enormes, as ancas pequenas e estreitas e as pernas magras e secas, como poderias dizer que uma pessoa tal está arranjada de modo igual e homogêneo em todas as partes? Mesmo que suas pernas fossem grossas, suas ancas largas, porém o peitoral estreito, nem mesmo deste corpo poderias dizer que está temperado de modo homogêneo. Em alguns corpos a cabeça é enorme, em outros pequena, como nos pardais. Alguns têm as pernas viradas para dentro, outras viradas para fora. As extremidades das articulações em alguns são finas, em outros grossas. E o peitoral, como já foi dito, em alguns é largo, em outros estreito como uma tábua, aos quais os gregos dão o nome de saniódeis. Já quando as espáduas são descarnadas, ossudas e inclinadas para a frente, à semelhança de asas, as naturezas desse tipo são chamadas pelos médicos gregos de pterigodes. Pterigodes. E ninguém ignora o quanto e demasiada estreiteza do peitoral torna defeituosas essas naturezas por constringir demais o espaço em que ficam os pulmões e o coração. E não é segredo que as partes do corpo podem estar dispostas em outros milhares de arranjos. Esses diferentes arranjos surgem quando o corpo se desvia da proporção natural desde o útero e vem a dar num temperamento desequilibrado e desigual. Portanto, de modo algum se deve, em corpos dessa natureza, fazer uma conjectura sobre o todo a partir de uma só parte. Nem mesmo os que professam a ciência de deduzir os traços dos traços corporais o caráter de alguém, a chamada fisionomia. Fisiognomonia. Fisiognomia. Fisiognomonia. Isso. Fazem declarações absolutas sobre todas as partes do corpo, mas pelo contrário, aprendem também eles da experiência. Quando alguém é muito peludo no peito, declaram-no corajoso, se é peludo nas pernas, libidinoso. No entanto, não dão a causa. Pois quando dizem que um é semelhante no peito a um leão e outro semelhante na perna a um bode, ainda não encontraram a causa primeira. A razão exige que se descubra também por que o leão é corajoso e por que o bode é libidinoso. Até agora, afinal, constataram o fato, mas deixaram de lado as causas. Mas o homem, exercitado nas especulações naturais, tenta encontrar a causa destas coisas como a de todas as demais. Por estarem dispostos com temperamentos desiguais em cada parte do corpo, não apenas o leão e o bode, mas a maioria dos animais. Cada um é propenso a uma operação diferente. E sobre isso Aristóteles falou muito bem. A utilidade disso para o assunto presente logo virá à tona, pois, ao considerarmos os temperamentos dos homens, cada parte deve ser examinada por si mesma e a parte das outras. De modo que, se um peitoral é peludo, nem por isso se deve pensar que o corpo inteiro é necessariamente quente e seco, mas sim que há muito calor no coração, e daí vem a coragem. Em alguns casos, é possível que o corpo não seja todo quente e seco por igual, justamente porque a maior parte do calor subiu até essa região e dali se perdeu para o ambiente. Pois quando o temperamento é igual por todo o corpo, o peitoral é o mais amplo possível, as veias são largas, as artérias são grandes e pulsam com muita força. Muitíssimos pelos ocupam o corpo inteiro e na cabeça crescem com vigor, negros e crespos na primeira época da vida, mas com o passar do tempo segue-se a calvície. Tais homens, uma vez que são bem temperados homogeneamente, têm o corpo inteiro robusto, bem estruturado e musculoso, e a pele mais negra, mais dura e mais peluda. Do mesmo modo,
se num corpo de temperamento homogêneo o peitoral for o contrário daquele, isto é, se todas as partes do corpo forem mais úmidas e frias, o peitoral será estreito e sem pelos, assim como carecerá de pelos também o resto do corpo. A pele será mole e branca, os cabelos próximos do ruivo, sobretudo na juventude, e não cairão na velhice. Tais homens são desde o começo da vida medrosos, covardes e vagarosos. Possuem as veias pequenas e pouco visíveis. São obesos, têm nervos e músculos fracos e os membros mal estruturados e tortos. Já quando o temperamento é diferente em cada parte do corpo, não é possível, a partir do exame de uma só parte, pronunciar-se sobre a natureza de todo o resto, mas é necessário tomá-las todas uma a uma e examinar qual seja o temperamento do estômago, qual o do pulmão, qual o do cérebro e das demais partes, avaliando cada uma por si mesma. Pois bem, conhecemos essas coisas pelo exame das funções, uma vez que o temperamento desses órgãos não pode ser descoberto nem pelo toque nem pela visão. Devemos também analisar as partes que contêm esses órgãos, das quais a mais superficial é a pele. Esta, na região temperada em que vivemos, indica a natureza das partes interiores, embora não diretamente de todas, mas apenas daquelas que têm um temperamento similar ao da pele, e isso mesmo num clima temperado como o nosso. Não é assim, porém, nas regiões sobre a Ursa Maior, no caso, as do norte, e nas regiões sobre a linha do meio-dia, que seria as do sul. Uma vez que nos corpos que habitam sobre a Ursa, o calor é vencido e exilado às profundezas pelo frio circundante. E nos corpos sob a linha do meio-dia, o calor circundante atrai até a pele o calor inato. Isso é possível pela disposição da pele discernir com clareza o temperamento das partes internas. Pois nas regiões afastadas do temperamento médio, o temperamento do corpo é irregular, visto que nas partes exteriores e interiores divergem entre si. Nos gauleses, nos germânicos, nos tácidos e em toda a raça cítica, a pele é fria e úmida, e por isso também mole, branca e desprovida de pelos. Já o calor inato nesses povos corre todo para as vísceras junto com o sangue, onde, revolvendo-se, comprimindo-se e fervendo, torna os homens irascíveis, audazes e precipitados. Já nos etíopes, nos árabes e em todos os que habitam o sul, o ardor ambiente e o calor inato que é levado para fora queimam a pele e a tornam dura, seca e negra, ao passo que todo o resto do corpo conserva apenas uma porção exígua de calor inato, sendo antes aquecido por um calor alheio e adquirido. Isso foi transmitido por Aristóteles em muitos livros. Ora, se há alguém que precisamos ouvir é esse filósofo, e em cada corpo devemos avaliar se é mais o calor próprio que o aquece ou o calor adquirido. Pois bem, tudo que apodrece é quente pelo calor adquirido e frio pelo calor próprio. Os que habitam o sul são quentes pelo calor adquirido e frios pelo próprio. Já entre nós, no inverno, o calor inato é maior e menor o adquirido. No verão, ao contrário, o adquirido é maior e o inato é menor. É necessário que defina tudo isso quem quiser reconhecer corretamente os temperamentos. Pois nem todas as ocasiões em que a pele é negra, o homem é o mais quente por inteiro, mas apenas se o resto do corpo também for conforme ao estado da pele. Pois se um homem passar muito tempo ao sol e outro na sombra, este terá a pele mais branca, aquele mais negra. Isto, porém, não altera em nada o temperamento do corpo como um todo. A mesma pele que exposta ao sol se torna seca, quando vive na sombra fica mais úmida. Nem por isso, porém, o temperamento inato, seja do fígado, seja do coração, seja de qualquer outra víscera, mudará no resto no mesmo instante. O melhor, como já foi dito antes, é procurar as notas do temperamento de cada parte em separado. O estômago, por exemplo, se digere bem, é bem equilibrado. Se não digere bem, é desequilibrado. E caso produza arrotos com cheiro de queimado ou de fumaça, é porque possui um calor como o do fogo. Se solta arrotos azedos, é porque é enfermiço e fraco. De modo semelhante, se digere bem a carne bovina e tudo que for de difícil digestão, o calor ultrapassa a mediania. Se não é capaz de digerir tais coisas, mas consegue digerir peixes que habitam entre rochedos e os que mais forem parecidos, o calor é fraco. Mas, uma vez, devemos verificar, no entanto, se esses sintomas não são causados por algum suco que escorre ao estômago desde outra parte do corpo. Em alguns, o estômago recebe da cabeça emanações de muco, no caso o fleuma, né? E em outros, recebe do fígado emanações da bile amarela. Isto, contudo, acontece muito raramente com pouquíssimas pessoas. Já o muco escorrer desde a cabeça sucede a muitos, e sobretudo em Roma e em regiões igualmente úmidas. Mas devemos levar em conta mesmo o que é raro,
e nada deve ser descurado ou tido por supérfluo. Eu mesmo vi alguns homens fartos em muco que, não obstante, acumulavam no estômago muita bilha amarela, a ponto de precisarem vomitá-la, tomando água ou vinho antes das refeições. E se provassem alguma comida antes de vomitar, estragavam-na e ficavam com dor de cabeça. Alguns os reputavam biliosos, muito embora fossem moles de corpo inteiro, brancos, sem pelos, gordos, e de músculos e veias pouco visíveis, além de possuírem pouco sangue e não serem lá muito quentes ao toque. Vi também muitos que nunca vomitavam bile, e não obstante eram em aparência delgados, de largas veias, peludos, musculosos, negros e bastante quentes, a quem os tocasse. Tal era a constituição do filósofo Eudemo. Sobrevém neste ponto uma especulação anatômica, isto é, referente à dissecação dos corpos. Por descurarem-na, alguns médicos ficaram terrivelmente perplexos diante da discrepância dos sintomas, não entendendo que o canal pelo qual o fígado derrama bile no estômago, em alguns é duplo, e em outros é simplesmente como revela a dissecação dos quadrúpedes. No mais das vezes é simples e se insere numa parte entre o piloro, isto é, a saída do fundo do estômago, e o jejum. Em grego chamam essa parte de gastros ekphysis, uma excrescência do estômago. Já quando o canal é duplo, insere-se o maior naquela excrescência e o menor no fundo do estômago, pouco acima do piloro. Em raríssimos casos, ainda é possível encontrar o canal superior maior e menor o canal inferior. Ademais, em quem possuir este canal maior, a bile é vertida todos os dias no estômago numa quantidade nada pequena. É necessário, nesse caso, que a vomitem antes das refeições, pois, caso a retenham, serão prejudicados. Já em quem possui o canal simples, toda a bile conflui, todo o jejum. Como, pois, haveremos de diagnosticar estes casos? Afinal, não julgo correto dissecar homens vivos? Primeiro, discernindo o temperamento do corpo inteiro, como foi dito um pouco acima, depois pelos métodos que discutiremos abaixo. Eudemo evacuava vinho repleto de bile o tempo inteiro pela traseira, pois, embora acumulasse muita bile, nenhuma porção dela chegava na parte superior do estômago. Quanto aos outros, que eram de constituição fleumática, porém, vomitavam bile. Esses não possuíam um estômago bilioso, pois geravam pouca bile amarela e a maior porção dela ia para a cavidade superior do estômago. O terceiro tipo de nota pode ser encontrado nos próprios vômitos. O vômito dos homens cujo estômago é quente e gera secreção biliosa tem cor de alho poró. É de cor amarela, ou pelo menos amarelado o vômito daqueles em quem a secreção mana do fígado. Além disso, aqueles em quem o vômito é gerado no estômago com cor de alho poró, é certo que sua refeição não foi de pão nem de carne de porco, nem nada parecido, mas necessariamente algo mais quente do que eles, e cheio de algum suco mau. Daqueles em quem a secreção flui do fígado ou estômago, o vômito sai amarelo ou amarelado, ainda que o alimento que consumiram contivesse o melhor dos sucos e tenha sido digerido até o fim. O que é mais, quanto mais perfeitamente tenham digerido no que comeram, tanto mais amarelo é o que vomitam. E mais ainda se estão a tempo sem comer. Já a bile com cor de alho poró só é gerada no estômago aos que tenham digerido mal. Além disso, a preocupação, a ira, tristeza, a fadiga, o exercício, a insônia, a inédia e as necessidades no geral acumulam mais a bile amarela, porque geram mais dela no fígado. Esses são indícios certeiros, e além desses, ainda há o fato de que quando a aridez e fogosidade do corpo do estômago é seguida por sua transformação em bilioso, os pães e a carne bovina e suína são mais bem digeridos do que os peixes que vivem perto dos rochedos. Ora, se a bile escorre desde o fígado, não se seguirá da mudança de alimentos uma diferença na digestão. Por esses indícios, se discerne o que provém de outra causa que não o temperamento. Do mesmo modo, se o muco, no caso o fleuma, que escorre da cabeça ao estômago é a causa dos arrotos azedos, é necessário também aqui usar-se do mesmo método para distinguir da disposição própria do estômago esta causa. De igual maneira, se deve discernir se as dores de cabeça são causadas por um desequilíbrio próprio do seu temperamento ou por secreções vindas do estômago. Para descobrir o temperamento do cérebro, é melhor avaliá-lo à parte e por si mesmo do que inferi-lo da disposição do resto do corpo. A avaliação do cérebro por si mesmo se dá pelo exame das cãs, dos catarros, das tosses, da coriza e da quantidade de saliva. Todas essas coisas mostrarão que o cérebro é mais frio e mais úmido, ainda mais se elas são causadas por qualquer ocasião pequena. Já a calvície vem da secura.
A produção de cabelos negros e abundantes, por sua vez, é nota de um temperamento equilibrado no cérebro. Esse é o método, portanto, que devemos usar na avaliação dos temperamentos. Analisar cada parte do seu corpo em separado, sem ousar tirar delas conclusões sobre todo o resto. Pois assim fizeram alguns ao declararem úmidos os homens de nariz achatado, secos os de nariz adunco no caso, e ainda secos os de olhos pequenos, úmidos os de olhos grandes. E nisso raramente há consenso entre esses autores. Alguns que contam nos olhos o número das partes úmidas ao encontrarem olhos grandes supõem predominar nos seus donos a umidade. Para outros é pela força do calor mais abundante e concentrado nos primórdios da formação do corpo que não apenas os olhos, mas também a boca e todas as demais aberturas se tornam mais largas. De modo que isso não é indício de umidade, mas sim de calor. Ambos, porém, se afastam da verdade pela mesma razão, porque ousam tirar de uma só parte conclusões gerais sobre o corpo. Erram em outro ponto por não se lembrarem da potência formativa da natureza, que é uma capacidade criadora e que molda as partes do corpo segundo os hábitos da alma. Quanto a esta potência, Aristóteles perguntava-se se não possuía uma origem mais divina e se não era algo à parte do quente, do frio, do úmido e do seco, donde não me pareciam agir corretamente os que pronunciam de um modo tão precipitado sobre coisas tão grandes e atribuem as meras qualidades à formação das partes. É razoável, afinal, que os órgãos e o formador deles sejam coisas distintas, mas mesmo sem entrar em questões tão altas, é possível, como foi demonstrado acima, descobrir se um temperamento é úmido, seco, frio ou quente. Isso escapa de todo, porém, aos que, deixando de lado as notas próprias de cada órgão, voltam-se a temas remotos, elevados e que até hoje suscitam dúvidas entre os melhores filósofos. Não é porque, afinal, as crianças têm um nariz mais chato e os jovens na floridade mais aduncos, que é razoável julgar úmidos todos os que possuem nariz chato e secos os que possuem adunco. É possível que tal coisa seja obra da potência formativa mais do que do temperamento. Mas se for com efeito uma nota do temperamento, é do temperamento do nariz apenas e não do corpo inteiro. Sem razão, portanto, proclamam que quem possui o nariz fino, os olhos fundos e as têmporas cavernosas é de temperamento por natureza seco, alegando que isto é o que acontece nas condições que consomem os corpos e os esvaziam além da medida. Ora, às vezes é isso que acontece, às vezes não. É possível encontrar alguém cujo corpo inteiro seja de constituição mole, gorda, branca e carnosa, mas que possui os olhos pequenos e o nariz fino. Do mesmo modo, é possível encontrar alguém descarnado, negro, peludo, em que os olhos, não obstante, sejam grandes e o nariz achatado. É melhor, portanto, inferir do achatamento do nariz apenas a umidade do nariz, ou da aduncidade apenas a sua secura, do que depreender disto o temperamento do animal inteiro. Do mesmo modo, das notas próprias dos olhos ou de quaisquer outras partes do corpo, é melhor depreender apenas o temperamento próprio de cada uma. Logo, não é correto fazer um juízo sobre o temperamento do corpo inteiro a partir de uma só parte, pois se é necessário estabelecer os olhos verdes como notas, seja do predomínio da umidade, seja do predomínio do calor, seja do predomínio de ambos, eles serão, por certo, indicativos do seu próprio temperamento e não do temperamento de todas as partes do corpo. Não é porque as pernas são secas e descarnadas que será seco o temperamento do corpo inteiro. Alguns homens são bastante carnosos, gordurosos, espessos, de barriga saliente, moles e brancos, porém com pernas duras e secas. Porém, quando o temperamento é igual pelo corpo inteiro, são secos os que têm as pernas magras, úmidos os que têm as pernas grossas. Além disso, são secos os que têm o nariz fino ou adunco, e úmidos os que têm achatado, e assim por diante, quanto aos olhos, as têmporas e todas as demais partes do corpo. Com respeito a quem possui o temperamento irregular e desigual em cada parte, é absurdo que nesse tipo de pessoa, tirar de uma só parte do corpo uma conclusão sobre todas as partes. Ora, nisso se enganaram muitos por ousarem depreender das notas que dizem respeito somente à pele, o temperamento do corpo inteiro, e não apenas nos homens, como também nos outros animais. Não é, afinal, porque a pele é dura, ou ainda negra, peluda, que o animal é seco, mas é possível que apenas a pele dele seja assim. Do mesmo modo, a moleza da pele e a sua falta de pelos não requer que o animal seja todo úmido. Mas se o animal for temperado de modo igual por inteiro, é razoável que cada uma das partes seja tal como é a pele. Se pelo contrário for temperado de modo desigual, não será assim. Não há, por exemplo, o corpo mais úmido do que o da ostra, nem pele mais seca do que a dela. A concha que a protege, afinal, é como a pele para nós. É daqui que os gregos tiram o nome de ostracodermos,
para todos os animais desse tipo, por motivo de sua pele ser semelhante a de um óstraco, isto é, a um fragmento de cerâmica. Também os malacóstracos, isto é, os que são revestidos de uma lasca mole ou de uma carapaça, como as lagostas, os camarões, os caranguejos, têm, é verdade, a pele seca, mas o resto do temperamento inteiramente úmido. Ora, às vezes, a carne dos animais é úmida a um grau muito elevado, em decorrência do fato mesmo de a natureza ter reservado à pele deles toda a proporção da terra e secura. Não se deve pensar, portanto, que as ostras, por terem a pele seca, possuem, por consequência, a carne também seca. Nem se deve presumir que, por terem uma carne muito úmida e escorregadia, sua pele seja assim também. Pois o justo é chegar ao conhecimento de cada parte pelo exame dela mesma, e não das outras. Logo, os que nos deixaram anotações sobre os temperamentos eram tanto nisso por não terem se lembrado da prudentíssima advertência de Hipócrates, isto é, de que se deve observar nas mutações o que a coisa era e no que se transformou. Não é raro que uma nota presente seja resquício de um temperamento anterior e não propriedade do atual. Se alguém, por exemplo, for peludo na casa dos 60 anos, não é porque seja agora quente e seco, mas porque o foi antes. E ainda lhe sobram os pelos outrora gerados, ao modo das ervas que, nascidas na primavera, às vezes persistem verão adentro. A alguns toca perder a hirsutez aos poucos com o passar do tempo, caindo-lhes os pelos graças ao excesso de secura. Em outros, os pelos permanecem por longuíssimo tempo, pois, nesse caso, os seus detentores, por um lado, não ficaram ressecados demais com o avanço da idade, e, por outro, geraram pelos fortes desde o princípio, ao modo das árvores cujas raízes se prenderam na terra. Se vires, portanto, alguém muito peludo, não vás logo pensar que é um melancólico. Busca saber antes a sua idade. Se tiver na flor da juventude, não será melancólico. Se a flor da idade já estiver murchando, podes considerá-lo melancólico. E se for velho, não o tomes por melancólico. Os temperamentos melancólicos surgem, afinal, da queima do sangue. Mas o sangue, quando começa a sofrer esse processo, não fica inteiramente torrado no mesmo instante. Pelo contrário, o homem de temperamento quente e seco rapidamente se tornará bastante hirsuto. Se lembrarmos bem o que dissemos acima, mas não melancólico de imediato. Pois a espessura da pele, ao retardar a passagem das secreções mais espessas, força-as, nos temperamentos quentes, ao grau mais elevado, a serem queimadas. De modo que a secreção que agora gera os seus pelos é semelhante ao que haverá com o avançar do tempo nos vasos sanguíneos. Os autores mencionados acima não apenas deixaram escapar outras coisas, como ainda tiram da natureza das secreções conclusões vagas sobre os temperamentos. Pensam, afinal, que o temperamento das partes do corpo é semelhante à natureza das secreções. Isso, porém, não é de modo algum verdade. É possível que se concentrem secreções mucosas numa parte que não seja úmida, mas que será necessariamente fria, pois o muco, no caso a flema, sempre se origina da frieza, mas não necessariamente da umidade. A parte em que nasce, pelo contrário, pode também ser seca. É fácil ver que o que os enganou. É porque não sabiam que o muco nasce das comidas e não do próprio corpo. Por isso, não é de admirar que o corpo, quando não consegue subjugar as comidas ingeridas, que podem ser, por exemplo, úmidas por natureza, torne semelhante a elas a secreção que está produzindo. Não há, portanto, motivo para suporem que, se o corpo é seco, a sua secreção será também seca. Pois se alguém ao nascer tem um temperamento seco e frio, não poderá mais tarde ser melancólico, mas sim fleumático, por força das secreções. Já se uma mudança de constituição corporal o torna frio e seco, a partir desse momento será necessariamente melancólico. Será assim, por exemplo, alguém quente e seco que, pela queima do sangue, tiver gerado muita bile negra. Este homem, no momento em que se torna frio e seco, imediatamente passa a ser melancólico. Se ao nascer, porém, um homem possui o temperamento frio e seco, o corpo constitutivamente branco, mole, desprovido de pelos, delgado, frio ao toque, com veias e juntas pouco salientes, e o espírito covarde, medroso e tristonho, suas secreções, com toda certeza, não serão melancólicas. Em todas essas coisas, erra a maioria dos médicos por rejeitarem as notas próprias de cada parte e se voltarem ao que acontece não o tempo inteiro, porém apenas na maior parte das vezes. Ainda por conta desse erro, pensam que o que esquenta também seca. Pois, bem, determinei encerrar o segundo livro dando esta coroa a este arremate ao discurso. Ora, por verem que toda vez que vertem água sobre as partes tomadas de fleimão, a umidade se retira delas. Tomam isto como um sinal bastante claro de que o calor produz a secura, não apenas quando vem acompanhada de secura, mas mesmo quando está unido à umidade. Entretanto, retirar de alguém uma umidade dispersa por várias regiões não é o mesmo que tornar mais seco o temperamento de uma parte do corpo.
é que há um mau temperamento irregular e desigual nas partes atacadas de Fleimão, uma vez que, nesses casos, os corpos formados das partes semelhantes, por um lado, ainda não estão completamente afastados de seu temperamento próprio, mas ainda se encontram em plena mudança e alteração. E, por outro lado, estão cheios do defluivo de todas as regiões intermediárias entre os estados. Tudo, portanto, que é por natureza quente e úmido, quando posto em contato com pessoas em tal condição, expulsam delas a secreção que domina a região intermediária porque estejam passando os corpos formados, de partes semelhantes. Tão longe estão, porém, de secá-las, que pelo contrário ainda lhes acrescentam umidade. Esta é a verdade, mas se requer uma demonstração do que foi dito. Contudo, como a creio é demasiado longa para ser inserida neste livro, e ademais necessita de um leitor que não desconheça o poder dos medicamentos, por ora a defiro. Entretanto, como hei de dedicar o terceiro livro inteiro aos temperamentos e indicar um método de descobrir tudo o que é de virtude quente, fria, úmida e seca, me determinei a escrever um livreto inteiro sobre o mau temperamento irregular e desigual. Pois bem, o exame inteiro dos temperamentos, se o levarmos a cabo, por certo, trará um grande benefício tanto aos livros sobre os medicamentos como ao método curativo. Fim do livro.